Bom, minha história, eu vou contar como se eu contasse para as crianças, tá? Do mesmo jeitinho, tá? Bacana, vai lá, Denise. Então, a minha história chama As Três Orações. Então, hoje, eu vou contar a história de um senhor que contou uma história para explicar para os seus amigos sobre a prece e sobre o poder dessa prece. Ixi, mas peraí, deixa eu ver só como que eu consigo mudar os... Só clicar no centro do slide. Ah, eu não consigo ir pelo notebook, eu estou tudo pelo centro, né? Tá. Isso, clica no centro do slide. E essa história que esse senhor contou foi uma história que foi contada há muito, muito, muito tempo atrás. E ela aconteceu bem longe daqui. E essa história começa numa floresta, com árvores, com flores, com os animais. Mas essa história, na verdade, só vai contar a história de 3 árvores. E essas árvores, jovens, assim como vocês, elas acreditavam em Deus. Elas sabiam que elas tinham sido criadas por esse pai amoroso. E assim, confiantes nesse pai, elas teriam os seus desejos, elas teriam os seus sonhos atendidos, e elas sabiam que ela tinha uma missão nessa vida que elas tinham. Assim, a gente vai começar contando a história da primeira árvore. Essa primeira árvore, ela olhou para o céu e disse: Ai, pai amado, eu tenho um grande sonho. Eu queria ser usada com o mais poderoso homem da terra. E aí apareceu a segunda árvore e disse: Ai, meu paizinho do céu, eu gostaria muito de ser transformada e cuidar, na verdade, dos tesouros desse rei muito poderoso. E aí, na terceira árvore, ela olhou também para o céu e disse: Ai, meu pai amado, eu gostaria muito de me transformar numa torre, onde esse homem poderoso morasse, e para que assim eu pudesse indicar o caminho do céu. E assim, depois das 3 preces feitas, um mensageiro do céu, ele contou ao céu sobre essas preces e voltou para a floresta para contar para as árvores que essas preces sim seriam atendidas e que sim, os seus pedidos seriam atendidos. Só que passado um tempo, os lenhadores invadiram essa floresta e muitas árvores foram cortadas. E assim elas foram separadas em toras, em filetes de madeira, e assim acabaram sobrando só um toquinho, só um pedacinho de cada árvore. Mas na verdade, cada uma dessas árvores que foram cortadas, elas se mantinham vivas. Elas se mantinham vivas porque elas ainda tinham suas raízes, mas principalmente elas se mantinham vivas porque elas tinham fé nesse pai que elas acreditavam. E também elas acreditavam que, como aquele anjo contou para elas que a prece delas seriam atendidas, bastava que elas tivessem paciência e humildade. E aí o tempo passou. Cada uma dessas toras, elas foram organizadas, elas foram separadas, e assim cada uma delas foi levada para uma viagem. E aí, nessa viagem, cada pedacinho que viajou para um lugar, foi levado para algum lugar especial. E aí, para o primeiro lugar, ele foi levado justamente para um criador de animais. E aí, esse criador de animais pegou esses pedacinhos de madeira, ele montou um coxo, que é como se fosse uma caixinha, onde os animais podiam se alimentar. E aí, o segundo pedacinho de madeira, que também viajou e ele foi para um outro lugar, ele caiu justamente nas mãos de um velho praiano, um senhor que mora na praia, que ele construiu os barcos com muito carinho sobre a encomenda de quem precisasse. E aí, aquele terceiro montinho de toras que tinha, ele foi levado para um outro lugar, e aí ele foi comprado e recolhido e foi guardado para ser usado em um determinado momento para que pudesse transformar numa cela para os malfeitores. Só que mesmo assim, as árvores sendo separadas, elas estando sofrendo, elas nunca deixaram de acreditar naquele Deus bondoso.
e elas obedeciam sim os caminhos que para elas foi designado. E assim, com o tempo passando, elas perceberam que os seus sonhos puderam sim ser realizados. A primeira árvore, aquela que tinha sonhado em carregar um rei poderoso, ela, na verdade, olha o que aconteceu com ela. Ela recebeu Jesus. Olha lá Jesus bebê, ao lado de Maria. Aquele coxo, ele foi utilizado como berço para o Filho de Deus. A segunda árvore, aquela que tinha sido usada para o barco, que queria carregar um tesouro, ela, na verdade, se tornou o veículo de Jesus. Jesus usou esse veículo e esse barco como transporte. Ele ia de um lado para o outro, levando todos os seus ensinamentos, todas as suas histórias. E aquela terceira árvore, que ela dizia que ela queria indicar os caminhos do céu, que ela queria ser a torre, ela também teve o seu caminho. E esse caminho, ela foi transformada numa cruz. Aquela cruz que Jesus carregou, que mesmo assim, com o coração torturado, ele estava grato. Ele estava grato de coração. Ele estava grato pelo sacrifício. E do mesmo jeito, ele estava indicando o caminho do reino dos céus. E aí aquele homem, que começou contando essa história, ele finalizou dizendo para os seus amigos: todos nós podemos pedir a Deus a qualquer momento, em prece, em qualquer lugar, os mais diferentes tipos de preces e pedidos, mas sempre a gente precisa cultivar a paciência e a humildade, e assim poder esperar e compreender as respostas de Deus no nosso caminho. Olha, talvez é um pouco difícil de explicar, porque acho que a gente recebe um pouco da intuição. Sempre que eu me ligo justamente para uma história, eu peço justamente intuição, e aí parece que flui realmente como se tudo desenhasse na cabeça para saber o que e como mostrar para melhor exemplificar para as crianças, né? A Patrícia, ela também produziu um recurso bem bacana. Eu vou apresentar aqui para vocês, depois a gente vai retomar aqui, tá? Se chama Numa Cidade Celeste. Deixa eu ver aqui se eu tenho a referência de qual que é o livro que... Então, vocês devem estar vendo minha tela agora. Eu apresentei uma guia do Google Chrome. Aqui é a tela inteira. Ô, Felipe, só uma Sim. coisa muito interessante. Ela produziu 2 histórias e colocou lá as 2. E ela usou o mesmo material para as 2. Eu achei isso muito legal. São histórias diferentes, com os mesmos bonecos, o mesmo cenário, e ninguém diz que ela aproveitou, sabe? Então, a gente nós percebemos, acho que juntas, ou ela percebeu primeiro, que o material serve para outras histórias, o que facilita muito na produção. Então, assim, para quem quer contribuir para aumentar o estoque, né, para a gente deixar um legado para os evangelizadores, um recurso dá para ser aproveitado e a gente aumenta a quantidade de histórias. Bacana. Eu vou depois mostrar para vocês um repositório que a gente já está montando aí, que depois vai se tornar um grande arsenal aí com essas produções. Olá, tudo bem? Hoje nós trouxemos uma história do livro Luz Acima. O nome da nossa história é Numa Cidade Celeste. E nós vamos contar a aventura do senhor Joaquim Pires. O senhor Joaquim Pires, quando viveu na Terra, ele havia sido um homem devoto, um homem que seguia o Evangelho. E quando ele sentiu o desencarne se aproximando, ele ficou muito sereno, porque ele sabia que poderia buscar as portas do céu. Ele tinha em vida procurado combater as suas paixões, ele distribuía benefícios e caridades a todas as pessoas, ele se humilhava em favor dos outros. E sempre que podia, ele era uma pessoa serena e sempre renunciava quando necessário.
O seu Joaquim, ele tinha sido um homem bom. Ele andava preocupado com a ideia, era de ter uma vida no paraíso. Então ele trabalhou enquanto na Terra para que, ao desencarnar, ele pudesse realmente encontrar o seu descanso eterno, a sua vida no paraíso. Quando a morte chegou para ele não teve medo nenhum. Ele se despediu tranquilamente dos familiares. Ele estava até jubiloso, ele estava até feliz, porque finalmente ele poderia chegar ao paraíso tão esperado. O seu corpo ficou aqui na Terra e foi enterrado em um cemitério, como acontece com a maior parte dos corpos. E o seu espírito, se desprendendo, foi logo para as portas do céu. Quando chegou às portas do céu, ele foi recebido por um amigo espiritual, um amigo que já estava o aguardando. O senhor Joaquim ficou encantado ao ver as portas, os portões do céu e poder admirar do lado de fora aquele céu maravilhoso, todo brilhante, muito mais bonito do que na Terra. Mas quando os portões se abriram, o seu Joaquim ficou um pouco decepcionado. E ele questionava o amigo: mas que burburinho, quanta gente, o que estão fazendo essas pessoas? E o amigo sempre dizia: estes são trabalhadores do Senhor. Eles estão em tarefa sublime, trabalhando pelo bem da coletividade. O seu Joaquim questionou muitas coisas. Ele queria saber se ali existia chefia, como é que eram as obrigações, se as pessoas tinham que ter especializações para as obrigações. E o amigo espiritual foi instruindo o seu Joaquim sobre como funcionavam as coisas. O amigo disse que perfeitamente existia sim uma chefia, que as pessoas eram escolhidas por aptidões, mas não aptidões que elas tivessem desenvolvido na Terra, aptidões de seu coração, as coisas que as pessoas faziam melhor, porque não adiantava ser médico na Terra e querer ser médico no plano espiritual. Quando você chegava no plano espiritual, você ia fazer o que o seu coração estivesse preparado para fazer. Você poderia ter sido um professor na Terra e no plano espiritual você trabalhar numa cozinha ou numa parte de limpeza. Você poderia ter outras necessidades, as necessidades que o seu coração lhe pedisse. E o seu Joaquim ficou inconformado. Não era isso que ele esperava encontrar, porque quando na Terra ele trabalhou muito, ele se sacrificou, esperando o repouso eterno. E era isto que ele estava buscando. Não um mundo cheio de trabalho, onde ele tivesse novamente que se submeter a autoridades, aos trabalhos que cansassem tanto. Ele já tinha feito a sua parte na Terra. E o amigo espiritual, então, com bom humor, disse para ele: parece que o paraíso sonhado por você é o Éden de uma espécie chamada Limax arborum. Essa criatura, que no fundo são iguais, filhas de Deus, organizam o próprio lar através de folhas e flores. Aquietam-se e dormem, descansam sobre a claridade do firmamento. Nada perguntam, não riem nem choram. Desconhecem os enigmas. Não sabem o que vem a ser a aflição ou a dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores.
preciosas da vida. Ignoram que há guerra ou paz, dificuldade ou pesadelo entre os homens. Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais. Não registram grandes diferenças. Oh, gritou o seu Joaquim, esse é o paraíso sonhado por mim. O paraíso dos privilegiados. Como eu faço para chegar até lá? E o amigo espiritual, então, o mostrou onde é que vivia e onde era este paraíso sonhado. As limaques adoram, explicou o amigo, são as lesmas. Se você quiser viver como elas, existe um lugar onde você pode viver. Você será eternamente como elas. Não vai fazer nada, não precisará trabalhar, viverá uma vida de ócio. É aqui que você quer ficar? O seu Joaquim pensou e percebeu que aquilo que ele tinha sonhado como paraíso estava mais parecendo com um inferno, ou quem sabe um umbral na linguagem espírita, e se dispôs logo a voltar para o reino celeste e iniciar o seu trabalho junto aos amigos, no que quer que fosse. Ele não queria para ele tinha sonhado com uma vida no paraíso, mas ele não queria para ele uma vida similar às lesmas. Ele queria ser um homem de bem, e assim ele se juntou à equipe de trabalhadores daquela colônia e pôde evoluir e exercer a sua tarefa da melhor maneira possível. Eu agradeço. Essa história nos mostra que o mundo espiritual é um lugar de trabalho, de talvez mais trabalho do que nós temos aqui na Terra, e que nós, ao desencarnarmos, temos que estar preparados para escolher para onde iremos. Se nós queremos uma vida de ócio, se nós queremos uma vida de farras, festas, nós encontraremos. Mas que o reino de Deus é um paraíso, sim. É um paraíso de trabalho em benefício do outro. É um paraíso de caridade e um paraíso de aprendizado. Que só assim nós iremos evoluir. Então, nós escolheremos. E o seu Joaquim soube escolher. Apesar do seu sonho, ele escolheu o melhor. Eu agradeço pela oportunidade e peço a vocês que façam as melhores escolhas. Trabalhem bem aqui na Terra, mas também estejam preparados para o trabalho que nos aguarda no plano espiritual. Que Jesus nos ampare e nos dê força, que assim seja. Agora, eu queria mostrar um pouquinho o recurso. Eu cortei moldes de bonequinhos em EVA e fiz umas roupinhas todas iguais para os desencarnados. Cortei casinhas similares e mudei o que a gente encontra aqui, né? Na Terra, presídio, hospital, escola, orfanatos. No plano espiritual, com a nossa visão já liberada do peso da carne, uma visão muito mais bonita e mais brilhante do céu, mas encontrando as mesmas coisas. Ao invés de um presídio, um centro de reencarnação, que nos dará a oportunidade de evolução e de resgate. Hospitais, porque no plano espiritual realmente existem hospitais. Ao invés de escola, educandários. E a casa da criança, não um orfanato. E no lugar de cemitério ou coisas que lembrem a morte, um jardim, um campo para podermos descansar e nos regozijar, porque também não existe só trabalho, existe também a beleza toda que pode se encontrar. Colei aqui um portão, que também é EVA,
Só trabalhei EVA e cola, né? Passando uma travinha e fiz numa base triangular de madeira. De madeira não, desculpe, de papelão. E eu coloquei fita dupla face com o objetivo de ficar mais fácil a guarda deste material, né? E a parte aqui que nós chamamos, né, que o seu Joaquim acreditava ser o inferno ou a terra das lesmas, nós poderíamos representar como se fosse um umbral. Eu fiz uma bolsinha aqui para colocar. Talvez pudesse ter feito várias lesmas ou coisa parecida, talvez pudesse ter chamado de umbral, mas achei que para trabalhar com crianças pequenas ficava melhor assim. Uma coisa mais lisa e sem nos ater muito à questão, né, de como era essa parte do plano espiritual. Eu trabalho com crianças de 3 a 5 anos. Então, eu acredito que ainda não é o momento de falarmos sobre como são as questões aí do umbral, essas coisas mentais aí que nós criamos para nós. Então, essa foi minha contribuição à história maravilhosa e nos ajuda muito a entender um pouquinho aí como é o desencarne e como nós às vezes estamos enganados sobre o que nos encontrará no plano espiritual. Muito obrigada e fiquem com Deus, que assim seja. Foi muito positivo, principalmente porque eu fiquei um pouquinho nervosa por não estar fazendo para crianças, né, estar fazendo para evangelizadores. A gente sempre fica um pouco tímido nesse momento. Mas eu assim, me desprendi disso e pensei nas crianças, como se eu estivesse fazendo para as crianças mesmo, e foi muito gostoso. Eu queria ter apresentado a história hoje, mas eu fui ao dentista e acabei me atrasando. Infelizmente, cheguei em casa agora, que terminou a história, né? Mas, assim, foi muito bom, eu adorei participar do projeto. E aí já me empolguei, já li mais uma história no livro e falei, não, dá para fazer. E aí usei o mesmo material e contei uma segunda história. Então, isso é importante para a gente saber que não precisa ter tanto material, né? E as histórias que eu contei, elas se conversam também. É uma história ao contrário, né? De um homem que não trabalhou na Terra, mas também esperava um paraíso no plano espiritual. Então, e aí trabalhei aquele lado lá, ele foi para o umbral, ele foi para o outro lado, né? Então, eu trabalhei aquela ideia, mas, assim, consegui trabalhar com o material que eu tinha, com os mesmos bonequinhos, do jeitinho que estava, e consegui produzir a outra história também. E isso foi bacana, assim, eu gostei muito da experiência. E agradeço a você pela oportunidade, viu? Muito obrigada. A gente que agradece, a gente fica muito feliz, sabe, que a gente vê que são formas de viabilizar para que as histórias elas possam ser transmitidas, os recursos possam ser pensados. Eu acabei não perguntando para Denise, eu até peço desculpa, como é que foi para você produzir o recurso no ambiente digital, no PowerPoint, né? A Patrícia, ela montou ali um recurso manual, né? Foi difícil, mas enfim, conta como que foi produzindo o PowerPoint, a experiência. No primeiro momento, eu tentei produzir à mão. Só que aquilo que a minha cabeça estava pedindo para eu desenhar, a minha mão não desenhava o que eu queria. Então, ficou feio. Aí eu falei, vou pegar a internet e a internet vai me ajudar. Então, a solução foi usar o PowerPoint realmente para trazer muito mais a parte visual, porque o intuito era trazer realmente para crianças pequenas. Então, assim, para trazer muito mais o visual para que eles conseguissem entender a história, talvez até olhando para o desenho também, né? Bacana. E é interessante isso, né? Porque você teve esse desafio de produzir, aí você teve também o desafio agora no começo, né, de transmitir, né, durante a reunião. É legal o pessoal acompanhar isso, né? E pensar que a gente pode ter desafios aí vários para poder produzir os recursos, mas é importante mesmo a gente encontrar caminhos, não ficar com as dificuldades, ficar com, né, o lado bom, o lado positivo. Isso aqui, né, é o que a gente está construindo. Então, agora a gente tem 6 histórias, tá?
com mais mãos, a gente vai conseguir fazer ainda mais. E isso aqui vai ser disponibilizado para todos os evangelizadores da cidade. Então, aqueles evangelizadores que não conseguem encontrar alguma referência para poder produzir uma aulinha, né? Eles vão ter a experiência e a inspiração que vocês receberam, né? Para poder inspirar algo novo que elas podem combinar e criar para a aulinha delas, né?